Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que alegria e privilégio nos encontrarmos para refletirmos na palavra de Deus. E eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se por gentileza. O propósito deste canal é abençoar vidas através da poderosa mensagem da palavra de Deus. Palavra que é viva e eficaz. O tema que eu gostaria de abordar neste momento é cicatrizes. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17, está escrito: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você já pensou no propósito da sua vida? De que a nossa vida tem que ser vivida com propósito? Qual a razão da sua existência? Se nós formos pensar, a possibilidade de existirmos era quase zero. Nós fomos planejados por Deus. Nós nascemos e existimos pela grandiosa e poderosa vontade de Deus. E certamente Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. Você já pensou qual é o propósito primordial? Qual é a sua principal missão aqui neste mundo? Você já pensou naquilo que você já tem feito, naquilo que você está fazendo, naquilo que você ainda fará aqui na sua existência? O apóstolo Paulo tinha uma missão especial, uma missão maravilhosa, uma missão que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que Jesus Cristo o designou para o ministério de anunciar o evangelho da graça de Deus. A vida cristã, a nossa caminhada com Cristo aqui, não é nada fácil. Então pensemos na nossa missão especial que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. E essa missão é uma missão árdua, porque, na verdade, as coisas aqui neste mundo, a nossa caminhada, não é uma caminhada fácil. As coisas não são colocadas diante de nós de maneira fácil. A vida é feita de conquistas. E nós temos que partir para a luta, que termos propósitos, que termos alvos, que termos metas na nossa vida, para que assim nós sejamos bem-sucedidos. E Paulo tinha uma missão especial, uma missão primordial, que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se referia a isso como um ministério. Ele diz: o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E, na verdade, não foi algo que ele escolheu pela sua livre e espontânea vontade. As pessoas escolhem uma profissão em que elas se adequam, em que elas se identificam e, principalmente, visando também ter o seu sustento, ganhar o seu dinheiro. A nossa caminhada com Cristo, o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, não se trata de profissão. Ainda que se trate de vocação, de chamado, porque é, na verdade, uma vocação, um chamado. E Paulo tinha ciência disso, tinha certeza disso. Interessante que ele não podia, de maneira nenhuma, abrir mão disso, ou desistir desta missão, ou recuar, retroceder diante das dificuldades, das barreiras, diante dos problemas, diante das situações adversas, até mesmo diante das perseguições que ele haveria de enfrentar, que ele havia enfrentado em sua vida. Paulo trata da questão do fato de que ele foi ferido no decorrer de sua missão.
não apenas uma vez. E quando nós somos feridos, você sabe que uma ferida, ela dói. Você sabe que uma ferida sangra. Você sabe que uma ferida corre risco de uma infecção, de algo que pode levar até a morte. Uma ferida pode levar à morte. Mas Paulo estava disposto a enfrentar a própria morte em prol da causa do Senhor Jesus, em prol desta missão que ele havia sido designado, que ele era uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. E ele então relata aqui, dizendo: daqui em diante, ninguém me moleste. Mas Paulo foi ferido, porém não derrotado. Jesus não nos chama para sermos pessoas derrotadas. Ele nos chama para a luta, com a certeza de que Ele nos dá a vitória, de que Ele nos faz triunfantes. E Paulo tinha certeza disso. Paulo fala então das marcas. E essas marcas eram resultados de quê? De feridas, literalmente feridas no corpo. Ele diz: pois trago no corpo as marcas de Jesus. Por que as marcas de Jesus? Por causa que ele havia sido ferido em prol do Evangelho, em prol da testemunha do Senhor Jesus, em prol da causa do Senhor Jesus, em prol da mensagem de salvação. E ele havia sido ferido literalmente. Certamente Paulo estava falando em relação a tudo aquilo que ele havia sofrido em seu corpo. Os apedrejamentos causaram feridas, os açoites que causaram feridas. Não somente feridas no próprio corpo, mas feridas com palavras. Palavras também ferem. E você sabe que uma ferida, ela sangra, ela dói. E ela pode ser magoada no seu processo de cicatrização. Não é fácil. Não é fácil. Paulo, sim, foi ferido, mas não derrotado. Quantas vezes tentaram tirar Paulo do seu foco? Quantas vezes tentaram impedir que Paulo continuasse levando a mensagem do Evangelho? Mas isso não foi possível. A tentativa daqueles foi frustrada. Ainda que eles tenham causado feridas, dores no apóstolo Paulo, mas isso não impediu de que ele continuasse levando a mensagem. E ele diz: daqui em diante ninguém me moleste, ninguém me insulte, ninguém tente me desqualificar, porque eu trago marcas. E as marcas, meu irmão, minha irmã, eram marcas, não eram marcas que deixaram tristezas no apóstolo Paulo, mágoas no apóstolo Paulo. Não. As feridas haviam cicatrizado. E ele falava isso com muita honra. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, aquelas marcas, ele falava isso com honra. Por quê? É óbvio que toda glória seja dada ao Senhor Jesus, mas para a glória de Jesus. E como ele via como um privilégio que Jesus tinha dado para ele, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. E aquelas marcas, aquelas cicatrizes, eram provas de que ele tinha sim sido ferido, mas ele tinha vencido. Ele permanecia de pé, ele permanecia na missão tão importante, tão sublime, que é anunciar o Evangelho da graça de Deus. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo que somos, se temos certeza e ciência disto, devemos prosseguir, apesar das perseguições, apesar das feridas que causam dor, que sangram, que demoram tempo para serem cicatrizadas, que ocasionam sofrimento. O resultado é glória, glória, glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, ele diz:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, as cicatrizes. E isso ele falava com muita honra, porque aquelas feridas tinham cicatrizado. Olha, as marcas, elas deixam lembranças para sempre. Eu levei um corte nesse dedo aqui, quando eu era criança, num acidente. Eu via as pessoas, os adultos cortando mandioca para os porcos. Nós morávamos no interior, na zona rural, e meu pai criava porcos. E eu um dia peguei uma mandioca e fui cortar para dar para os porcos. E muito pequeno, eu acabei acertando meu dedo. Foi um corte profundo, sangrou muito e cicatrizou. Até hoje tem aqui a marca. E eu lembro exatamente tudo como aconteceu por conta dessa marca. Então, Paulo lembrava tudo que havia acontecido, se passado com ele, através das marcas que ele tinha. E ele dizia que eram as marcas de Jesus. Ele falava isso com honra, com gratidão, porque ele estava cumprindo o seu ministério, a sua missão. Qual é o seu ministério? Qual é a sua missão? Qual é o propósito de Deus na sua vida, Senhor Jesus? Reflita sobre isso. Eu quero neste momento orar com você. Deus eterno, te dou graças, meu Pai, pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, ó Deus, o Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem dado vitória aos Teus servos, às Tuas servas. Eu peço que o Senhor continue abençoando, fortalecendo. Ó Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o dono desta obra maravilhosa, magnífica, Pai. E eu oro com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.